Bom, e também estou aqui com o sistema em execução para desktop. E o sistema está aberto aqui no VS Code, tá? Vou mostrar agora para você, numa sequência de vídeos, as alterações que eu fiz para que ele ficasse responsivo para web, para desktop, para celular, tablet, enfim, para todas as plataformas que nós vamos utilizar. E também a questão dos atalhos, tá? Para eu realizar as alterações aqui, você vai ver que eu trabalhei em cima da tela Banco Agência, tá bom? Então, quando você receber lá os arquivos no repositório, você vai dar uma olhada primeiramente nessa tela Banco Agência, tá certo? E as demais vão seguir o modelo adotado agora nesta tela, tá? E aí sim, a partir de então, a gente vai partir para concluir o Fênix, né? Os módulos faltantes, os exercícios, e começar de vez a implementação do Pegasus, tá? Então, vou entrar aqui em Cadastros, vou clicar em Agência, e aqui você vai já ver que tem uma pequena alteração, né? Nós temos aqui esses dois botões que estão aparecendo agora com um texto e tem um atalho neles aqui, ó. Filtro é o F11, relatório é o F8. Se a tela for menor, esse aqui quando eu aponto para ele, ó, ele aparece lá, inserir item F2, tá? Se a tela for pequena, os botões ficam normais e sem atalhos, tá? Aplicar filtro, relatório PDF e o inserir item, apareceu ali um F2, tem que corrigir isso daí quando ele tiver para mobile. Quando a tela for um pouco maior, daí ele já apresenta as opções aí pra gente. Eu vou pressionar F11 e aí ele já apareceu para mim com a tela do filtro. Tá? Vou pressionar um ESC e ele já sai da tela do filtro, tá bom? Muito bem. Se eu pressionar Tab aqui, eu começo a navegar pelas opções que tem para mim aqui na tela, tá? Se com o registro selecionado eu pressionar Enter, ele já entra aqui na tela do detalhe. Na tela do detalhe nós vemos que também nós temos dois botões, né? O botão excluir e o botão alterar, tá? Eu vou pressionar um F9 e ele pergunta, deseja excluir esse registro? Vou pressionar nas setinhas de direção do teclado, ó, e vou responder um não com Enter. Pronto, não excluiu. Agora vou pressionar F3, ele entrou aqui na tela de persistência, tá? Onde aparecem ali as opções Banco do Brasil, blá blá blá, as opções de persistência da agência, né? Veja que ele já está ficando responsivo e com vários itens em uma mesma linha, sendo que quando a tela for menor, ele vai arrumando isso daí para a gente, tá? De acordo com o que está definido lá no código. Veja que aqui no caso do número e do dígito, sempre ele fica na mesma linha, os dois, né? Mas aí o telefone, o contato e o gerente, eles ficam em linhas separadas. Quando a tela é um pouco maior, o telefone, o contato e o gerente ficam na mesma linha, tá? Muito bem. E a opção ali em cima de salvar, o atalho é o F12. Quando você executar a aplicação para a web, você vai ver que essa opção que vai aparecer com um Ctrl F12. Pressionei um ESC para sair de lá, que vai aparecer Ctrl F9, que vai aparecer Ctrl F3. E aqui vai aparecer Ctrl F11, Ctrl F8 e Ctrl F2, tá? Para a web, a gente trabalha com o Ctrl, tá bom? Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para você as alterações que foram realizadas para que isso funcione dessa maneira. Tá? Você vai ver que houve uma refatoração no código, né? Não só nas três telas que eu vou mostrar aqui, né? A Banco Agência Lista Page, a Detalhe Page e a Persist Page, mas também houve algumas alterações nas classes de infraestrutura e tudo mais, tá? Que eu vou começar a apresentar agora. Vou começar com a Banco Agência Lista Page. Então vamos lá.
Veja que eu tenho vários imports aqui, tem alguns imports novos, né? Por exemplo, eu tenho esse atalhos desktop web aqui, ó. Tenho esse botões, tenho esse caixas de diálogo, tá? Nada disso existia até então. Você vai ver que alguma parte do código eu removi da view-util-lib para organizar melhor as nossas classes, tá bom? Ok, então vamos lá, vamos para frente aqui e a gente vai descobrindo quais foram as alterações que eu fui realizando passo a passo, tá? Então aqui está o banco agência lista page, daí eu tenho o banco agência lista page state que controla o estado da página, né? Lembrando que essa primeira página aqui, ó, que é a lista page, ela não possui nada do Flutter Bootstrap. Eu não preciso do Flutter Bootstrap nela aqui, tá? Por quê? Porque a própria grid aqui, ela já se encarrega de realizar o trabalho que tem que ser realizado, tá? A gente navega com ela, por ela aqui, para lá e para cá, tá? Então, eu não preciso fazer nenhum trabalho com o Flutter Bootstrap nessa primeira página. Tudo bem? Sabendo disso, vamos continuar aqui com a nossa análise. Então, aqui eu tenho lá as variáveis que eu já tinha, né? Linhas por página, sort column index, sort ascending. Daí eu tenho o filtro aqui em cima agora declarado. Ele era declarado mais lá para baixo, localmente, quando eu chamava o filtro, né? Eu declarei ele aqui em cima, agora o que eu preciso dele aqui. Colunas e campos eu também trouxe aqui para fora. Ficava dentro lá do método build, mas eu trouxe aqui para fora porque agora os meus métodos estão melhor organizados, tá? Ok, então isso daqui novidade porque veio aqui para fora, né? Eram variáveis locais lá dentro do método build, eles agora estão aqui fora, né? Como essas variáveis de classe, tá? Perfeito. Daí eu tenho aqui o shortcut map e o action map. A gente já viu na aula anterior para que eles servem, né? Que é para eu controlar os meus atalhos e aqui os métodos relacionados aos atalhos, tá? O método limpa-erro você já sabe para que ele serve, ele apareceu aí antes. Daí eu tenho o init state. Agora eu preciso do init state, tá? No meu init state, o que é que eu faço? Ó? Para o shortcut map, eu passo get atalhos lista page. Opa! Vamos lembrar como é que foi feito lá no nosso exemplo? Lá no nosso exemplo foi feito assim, ó. Shortcut map, aí eu passo aqui uma relação de atalhos para ele. F2, F3, F8, F9, F11 e F12, tá? Neste caso aqui, eu estou passando um método para ele. Estou pedindo para ele pegar os atalhos apenas da lista page, tá bom? E onde será que está esse método aqui? Olha, eu vou colocar o botão em cima dele e vou pressionar F12. Quando eu pressiono F12, ele abre para mim esse atalhos desktop web. Ó. Esse atalhos desktop web, ele se encontra dentro de shared, tá? Tudo bem. Então, o que é que tem dentro dessa classe aqui, desse arquivo, né? Ele vai ter o método get atalhos lista page, tá? Nesse método get atalhos lista page, eu vou pegar os atalhos F2, F8 e F11. O F2 é para inserir, o F8 é para imprimir e o F11 é para filtrar, tá? Então, nessa tela aqui inicial, ó, o usuário não corre o risco de pressionar um atalho que seja perto do outro. Tá? Então, tipo F2 e F3, nós temos esses dois atalhos. Mas o F2 é para inserir, o F3 não tem aqui. O F3 está na outra janela, que é a janela lá da alteração. Tá? Muito bem, então retornando aqui. Os atalhos da lista page são esses três. Aí eu tenho os atalhos da detalhe page, ó, que vão ser o F3 e o F9. E no caso da web, vão ser Ctrl F3 e Ctrl F9. E eu tenho também os atalhos da persist page, que no meu caso aqui é apenas o F12, que é o botão de salvar, tá? Daí eu tenho os intents, inserir, alterar, imprimir, excluir, filtrar e salvar, do mesmo jeito que a gente fez lá no exemplo. E tem o enum com os types, inserir, alterar, imprimir, excluir, filtrar e salvar, tá bom?
Dessa maneira, organizando os atalhos neste arquivo, se você quiser fazer alguma alteração, você faz a alteração apenas aqui, tá bom? E o restante das páginas continuarão funcionando normalmente. Você não precisa sair alterando as páginas, alterar o gerador de código, não precisa disso. Então, se no seu inserir você não gostou do F2, não quero esse F2 no meu inserir não gostei disso não. Você quer Alt P87, sei lá qual atalho que você vai colocar aí. Você só vem aqui e altera aqui, ó. Tá bom? Basta alterar aqui e aí o resto da aplicação vai funcionar, tá? Muito bem, por isso que a gente criou esse cara aqui, atalhos desktop web, tá? Perfeito. Então o meu shortcut map eu vou pegar de lá, tá? Daí vem o meu action map. No meu action map eu tenho que ter um método para tratar, né, o que vai acontecer quando o usuário clicar em cada um dos atalhos. Eu chamei o nome do método aqui de tratar ações atalhos. Ó. Esse método está logo aqui embaixo. Tá bom? Então, todas as nossas páginas, nós vamos ter agora esse método, tratar ações atalhos. Tá bom? Muito bem. Daí, o que é que esse método tratar ações atalhos vai fazer? Se for inserir, né, se for o F2, que é do tipo inserir, ele vai chamar o método inserir. Se for imprimir, ele chama o método gerar relatório. E se for filtrar, ele chama o método chamar filtro. Tá bom? Então, 3 métodos que nós temos aí agora. Esses caras aqui, anteriormente, o código deles estava distribuído pelo método build. Tá? O que é que eu fiz? Eu tirei o código deles do método build, separei em 3 métodos. Então, agora eu posso chamar os métodos tanto a partir daqui, no caso de um atalho, como a partir de dentro do build, caso o usuário ele clique de fato em cima de um botão. Tá? Ok, cheguei então no método build. Daí no método build eu tenho lá o controle do provider, isso que a gente já tinha feito, você já sabe como é que funciona. Eu tenho aqui toda a declaração do data source, isso também você já sabe como é que funciona. Tem o método sort, nada de novo aqui. Daí eu verifico nesse primeiro if se aconteceu algum problema. Se tiver acontecido, eu apresento a erro page, nada de novo aqui. E se não aconteceu nenhum problema, aí tem uma coisa nova aqui. O que é? Anteriormente nós retornávamos um scaffold, tá? Agora a gente retorna um Foxable Action Detector com o filho sendo o Focus, ó. Você lembra lá no exemplo que eu falei que a gente precisa dos dois. Nós precisamos desse Action Detector e precisamos do foco, tá? Do Focus. Então, já coloquei um filho do outro aqui, ó, tá? Daí, o filho do Focus é o nosso scaffold. Perfeito. Então, com esse controle aqui, nós vamos conseguir capturar os eventos, né? As teclas sendo pressionadas. Então, vamos ver aqui a montagem da nossa página agora. Scaffold, tem uma app bar, o título é cadastro banco agência, isso é gerado pelo gerador. Ações, não tem nenhuma ação, tá? Daí eu tenho o float action button, a cor dele eu pego lá do get o botão focus color na view utilib. Aí a tooltip aqui, ó, a tooltip eu coloquei ela dentro de constantes, tá bom? Porque se nós quisermos alterar essa dica aqui, ó, inserir item F2, basta você alterar aqui em constantes. Então eu tenho um botão inserir dica, vou pressionar F12, ele vem aqui para constantes, ó. Então em constantes agora nós temos essas seções aqui, ó. Descrição dos botões, aí ó, se for para web aparece filtro, Ctrl F11, se não aparece filtro F11. Isso para o botão filtrar, né? Então, o botão filtrar, você vê aqui, ó, filtro F11, filtro F11. Quando a gente carregar no Chrome, no navegador, ele vai aparecer filtro Ctrl F11, tá? Legal. Isso para a descrição. Já para as dicas, né, que as dicas elas aparecem neste carinha aqui, ó, nesse tooltip, aí a gente chama o botão alguma coisa dica, tá? Então, o botão inserir dica, inserir item. Botão filtrar dica, aplicar filtro. Botão imprimir dica, relatório PDF, por aí vai,
tá? Ok. Então vamos retornar aqui. Code fundo eu chamo da view-to-lib. O filho dele, eu pego o ícone do botão inserir. Daí vem aqui o onPressed. No onPressed, aí agora eu estou chamando um método. Antigamente nós tínhamos aqui o código implementado. Mas como eu preciso chamar este método tanto daqui, que é no usuário clicando no botão, como daqui de fora, que é o usuário pressionando F2, né? Então eu preciso colocar esse método de maneira separada, tá? Então esse meu método local inserir, ele está implementado mais lá para baixo. Eu vou pressionar F12 aqui nele para você ver como é que ele está implementado. F12, está aqui ele, então logo após do build nós colocamos o método inserir. E o que é que o método inserir faz? Ele navega para a persist page, tá? Passando lá o título da página e a operação, que é a operação inserir. Daí quando eu retorno para cá, o que é que ele faz? Ele consulta a lista de novo, tá? Então esse código aqui, ó, esse códigozinho aqui, se você ver as outras janelas, né, você vai ver que este código ele se encontra aqui. Mas a partir de agora nós temos que alterar as nossas janelas e o gerador de código para ele gerar esse código de forma separada, tá? Muito bem. Depois disso aí eu vou ter uma Bottom Navigation Bar. A cor dela eu pego do Bottom App Bar Color. Esse é o shape dela. Daí eu tenho aqui os filhos da Bottom Navigation Bar. Tá? Os filhos da Bottom Navigation Bar são alguns botões, né? No nosso caso aqui são dois, ó. O botão filtro e o botão de relatório. Como é que eu faço para pegar esses botões? Você vai ver que nas outras janelas nós já colocamos os botões aqui. Neste caso aqui eu criei um método separado chamado getBotõesNavigationBar. Tá? É um método local, ó. Ele se encontra aqui mais para baixo. Vou pressionar F12 nele para a gente dar uma olhada nele agora, tá bom? F12, tá aqui ele, ó. getBotõesNavigationBar, tá? Aí, cara, nós temos um if else aqui, ó. O if é o seguinte: se a tela for pequena, se a tela for pequena, esse método está em biblioteca. O que é que ele faz? Vamos lá dar uma olhada. Pressionar F12 aqui nele, ó. Lá em biblioteca eu estou utilizando aqui o Flutter Bootstrap para verificar se a tela é pequena ou não, tá? E para mim uma tela é pequena quando ela for extra small, que é essa opção aqui do Flutter Bootstrap, tá? A partir da tela small, ela para mim não é mais pequena, tá bom? Então ela vai ser pequena para mim, ó, quando ela chegar neste tamanho aqui, pronto. Isso aqui para mim é uma extra small, é o que vai acontecer num celular ou num tablet mais fino, tá? E aí quando ela for pequena, ele vai gerar os botões assim, ó, dessa maneira. Agora, a partir da small, que é essa SM aqui, aí eu retorno um false, né? Então ela não é mais pequena para mim, aí ele começa a gerar os botões de uma maneira diferente, ó, que é dessa forma aqui, tá? Muito bem. Daí você pensa assim, mas para mim tela pequena começa a partir de MD, a tela grande, aliás, tá? Então você pega e coloca um true aqui também, ó. Tá? Você é que vai controlar o que é uma tela pequena para você, tá? Por isso que esse método está separado aqui em biblioteca, e é só você alterar aqui e o resto da aplicação já vai se comportar da forma como você deseja, tá bom? Então, retornando aqui, ó, se a tela for pequena, aí eu pego o botão tela pequena, tem agora esse método pegar botão tela pequena, tá? Get botão tela pequena, e passo para esse botão AtoType, botão filtrar dica, o ícone botão filtro, e o método onPressed, que nesse caso aqui é o chamar filtro. Aí ele tem um outro botão do lado dele, ó. Eu pego de novo um botão tela pequena, eu passo imprimir dica, o ícone do botão PDF, e o que é que esse botão faz? Ele gera o relatório, tá? Mas aqui embaixo, ó, se a tela não for pequena, o que é que ele faz? Ele pega o botão da tela grande. E aqui no botão tela grande, os parâmetros são diferentes, tá? Veja que no tela pequena ele passa tooltip, ícone onPressed. No tela grande ele passa texto,
ícone e onPressed. Então tem esse texto aqui, é diferente. Daí ele vai fazer também a mesma coisa, né? Ele chama dois botões tela grande, tá? Então se a tela é pequena, ele retorna esses dois botões. Se a tela não é pequena, ele retorna esses dois botões, os botões maiores, tá bom? Ok, então onde é que está definido isso daqui? Get botão tela pequena, get do botão tela grande, né? Deixa eu clicar aqui em get botão tela pequena, vou pressionar F12. Daí a gente vem para esse arquivo chamado botões Dart. Esse arquivo está aqui, ó, dentro da pasta Shared, tá? É um arquivo novo. E ele vai retornar os botões para a gente. Então no get botão tela pequena ele retorna um icon button. Ele recebe lá a tooltip, recebe o ícone, recebe o onPressed e retorna isso daqui, tá? Já o get botão tela grande, pressionar F12 nele, ele também está dentro de botões. Ele aqui é um pouquinho mais elaborado, olha, ele retorna um container, tá? Esse container, ele vai ter um elevated button. Esse elevated button tem um estilo, que é um button style. Aí vai ter aqui o background color, overlay color, tem o label, que é o texto que a gente passou aqui. Tem o ícone, que é o ícone que a gente passou aqui. E tem o método onPressed, que a gente passou aqui também, tá? Ainda dentro desse arquivo botões, né, além do get botão tela grande e get botão tela pequena, nós temos o get botão interno caixa, que estava dentro de view-to-lib, agora não está mais. E é isso, get botão interno caixa, tá? Então esses três botões estão sendo pegos aqui dentro do arquivo botões Dart, tá? Muito bem. Então, retornando aqui para onde nós estávamos, vamos continuar a nossa análise, né? Eu então coloquei aqui o floating, depois dele eu tenho a minha navigation bar. E na minha navigation bar eu tenho os botões da navigation bar, que vão ser grandes ou pequenos, como você viu agora há pouco. Daí no corpo eu tenho o refresh indicator, a gente já tinha isso. No refresh eu tenho o refrescar a tela, a gente também já sabia disso. O filho dele, enquanto a lista estiver nula, vai ser um circular progress indicator, senão vai ser uma list view. E na list view nós temos uma paginated data table, né? Tudo que a gente já tinha visto anteriormente. Daí essa paginated data table vai conter aqui as suas colunas, então isso que a gente também já tinha visto, né? Nada mudou aqui, tá? Vamos descer, isso tudo é gerado pelo gerador de código, né? Aqui nos métodos depois do build nós temos o get botões navigation bar, já viu? Temos o método inserir, tá, e aí agora tem os demais métodos que são chamados daqui, né? Ó, ou chamar filtro ou gerar relatório, tá? Esses métodos estão aqui para baixo. O chamar filtro, ele se encontra aqui. Esse método ele ficava dentro do build, né? Então agora ele está aqui fora, tá? Ele vai chamar a janela de filtro, né? Filtro page. E dependendo do que o cara fizer lá, a gente pega o retorno do filtro e aplica o filtro nessa janela que o chamou. A gente já sabe como é que funciona. E o gerar relatório, nós também já vimos como é que funciona, né? Nós estamos gerando o relatório utilizando o Report Manager, tá? Mas caso você tenha outro gerador de relatórios no servidor, o processo é o mesmo, tá? Você vai chamar o seu gerador de relatórios, ele deve retornar um arquivo PDF, e aqui nós vamos mostrar o arquivo PDF utilizando a PDF Page, tá? Então também não tem nada de novo nisso aqui. Eu só tirei o método, né, lá de dentro do build e trouxe para cá. Tem um detalhe importante aqui, que é essa gerar dialog box confirmação. Ela está solta aqui, né? Anteriormente nós tínhamos uma view-to-lib.gerar dialog box confirmação. Por que nós não estamos mais usando a view-to-lib aqui? Vou clicar aqui em cima desse método, vou pressionar F12. Daí você percebe, ó, que agora eu tenho um arquivo chamado caixas de diálogo. Esse arquivo se encontra dentro de Shared. Tá? Então, como eu mencionei no começo, algumas das coisas que existiam dentro de view-to-lib saíram de lá e eu comecei a organizar em arquivos separados.
tá? Então, dentro de caixas de diálogo, nós vamos ter as várias caixas de diálogo que a gente utiliza durante na aplicação, né? A Dialog Box forma e alterado, a Dialog Box exclusão, a Dialog Box informação, Dialog Box confirmação e a Show in Snack Bar. Inclusive ela foi até alterada, essa Show in Snack Bar, tá? Estou utilizando o Scaffold Messenger, porque da forma como ela estava sendo implementada, ela está depreciada, tá? Então quando você vier em View to Lib agora, deixa eu mostrar para você como é que está aqui logo. Você vê que no comecinho nós temos lá a classe View to Lib, ela vai retornar também um singleton, do jeito que era. Ela vai ter aqui a região ícones, ó, retornando os ícones dos botões. Ela vai ter a região cores, retornando também as cores dos botões, de algumas barras de status e tudo mais. Daí ela vai ter aqui os objetos globais, o objeto filtro e o token JWT estão aqui dentro ainda, tá? Ela vai ter essa região padding. Então nós temos aqui um padding para o Bootstrap Container tela pequena, Bootstrap Container tela grande. A gente vai ver isso nas outras duas janelas, na janela de detalhe e de persistência. E pronto, é até aqui que vai ser a nossa View to Lib, ela vai terminar aqui, tá? Veja que eu tenho aqui um comentário da seguinte forma: código que será removido por ter sido copiado para outros arquivos. Então todo esse código aqui, ó, para baixo, eu copiei ele para outros arquivos, tá? Então com o tempo nós vamos remover esse código todinho aqui. Por que eu não removo logo agora? Porque as janelas ainda estão com o formato anterior. A única janela que está com formato todo novo é a janela banco agência, tá? Lista page, a detalhe page e a persist page. Elas já estão utilizando os novos arquivos, tá bom? Essa janela aqui, as demais janelas, né, estão utilizando o que está dentro de View to Lib, então por isso que eu não tirei isso daqui ainda. Quando eu gerar de novo todas as outras janelas, aí eu vou remover esse blocão aqui de código, tá? Que ele já foi passado para outros arquivos, tá bom? Muito bem, um deles é a caixa de diálogo. Tem várias caixas de diálogo dentro de View to Lib que eu passei para dentro de caixa de diálogo.dart, tá? Ok, retornando aqui então em banco agência lista page, nós temos aqui o gerar dialog box confirmação, que está sendo chamado agora daquele novo arquivo, né? O refrescar tela, a gente já sabe como é que ele funciona, então não preciso explicar. E finalmente, depois que eu saio aqui da classe, né? Da classe de persistência da banco agência lista page aí de persistência, eu tenho o data source, também não tem alteração aqui dentro desse data source, ele é como ele era anteriormente. Get role também, nenhum tipo de alteração a isso, continua tudo sendo gerado pelo gerador de código. E o detalhar banco agência, também é aquele método que nós precisamos para quando o usuário ele clica num dos itens, a gente navegar para a tela de detalhe, né? Também continua normalmente esse método aqui. Eu apenas coloquei aqui um underline na frente de alguns métodos, de algumas variáveis, para ficar bem claro, né? Que nós estamos lidando com variáveis e métodos locais, que não são acessados de fora, tá? Então ficou mais organizado também essa questão. Pronto, então tivemos aqui esse primeiro contato com a banco agência lista page agora funcionando de forma responsiva e com os atalhos, tá? De forma responsiva nem tanto, porque essa tela aqui ela não utiliza o Flutter Bootstrap, tá? Somente em um momento é que a gente está utilizando ele, que é naquele momento de gerar os botões. Aqui, ó, nesse cara aqui, Get Botões Navigation Bar, neste momento eu uso o Flutter Bootstrap. Uso. Onde? Aqui, ó, em biblioteca istela pequena. Então esse istela pequena aqui, ele utiliza esse método Bootstrap Value Based on Size. Esse cara aqui está utilizando o Flutter Bootstrap, tá? Então, sim, de fato, essa janela de lista, ela usa o Flutter Bootstrap, mas apenas para gerar os botões, tá? Nós vamos usar mais efetivamente o Flutter Bootstrap na janela de detalhe, na janela de persistência, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom?